andando com Deus mais um dia. Nós vamos ver que logo após a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, 2 dos discípulos saíram de Jerusalém e foram em direção a Emaús. Esse texto se encontra em Lucas 24, do versículo 13 até o 35, onde nós vamos examinar o que acontece nesse caminho. Ambos estão caminhando em direção a Emaús e vão conversando e vão comentando entre si aquilo que tinha acontecido. E o coração deles estava entristecido por tudo isso. Quando Jesus se aproxima e Jesus pergunta: por que estáis falando sobre isso? Eles falaram: ora, só o Senhor não sabe o que aconteceu? Um homem, Jesus, poderoso em obras, em feitos, ele foi entregue pelas autoridades e pelos sacerdotes e eles o crucificaram e mataram. E nós esperávamos que ele fosse quem remisse a Israel. E agora já fazem 3 dias que isto aconteceu. Tá certo, algumas mulheres foram lá e identificaram o túmulo vazio, foram e contaram para os demais discípulos, mas ficou nessa conversa. Jesus olha para os dois e diz assim: escuta, vós sois nécios e tardios de coração, por que não consultais os profetas? E a partir dali, Jesus começa a falar, a discorrer a palavra de Deus, desde Moisés, até que tudo aquilo fosse acontecer com ele, como de fato aconteceu. Eles chegando perto da aldeia de Emaús, eles, o que realmente ficariam ali naquela noite, constrangeram Jesus a ficar junto, e ali foram se alimentar. Jesus, tendo graças, partido o pão, deu o pão a eles. Quando eles comeram, nós vamos ver o quê? Que eles identificaram que era Cristo Jesus quem estava com eles. E Jesus desapareceu. Eles voltaram para Jerusalém e contaram aos demais discípulos tudo que lhes havia acontecido. Eu gostaria de ponderar algumas coisas com você acerca desse texto nesse dia de hoje. Em primeiro lugar, a conduta dos homens. Discípulos talvez como você, como eu, como qualquer um de nós que quer servir a Deus em espírito e em verdade. Eles saíram de Jerusalém. Saíram de onde os fatos tinham acontecido. E nós vamos ver o que eles começaram a ouvir conversas. Presta atenção. Muitas vezes nós começamos a ouvir conversas e comentamos isso entre nós. E isso vai criando uma cadeia no nosso coração. E depois eles, quando encontraram com Cristo Jesus, eles argumentaram que eles acreditavam que Jesus era o remidor de Israel. Ou seja, eles ouviram o que estavam comentando, eles se entristeceram pelo que ouviram, e agora vocês vão ver o quê? Uma outra situação se instalando. Eles se detiveram na sua própria expectativa. E o que aconteceu? Não foi como eles esperavam. Não, os fatos não aconteceram como eles acreditavam que fosse acontecer. E nós vamos ver o quê? Que eles se lamuriaram diante do Senhor. Murmuraram diante do Senhor. Ah, ele já morreu, já faz 3 dias, e não falaram que ressuscitou, mas está dessa forma. Começaram a se lamuriar. Jesus vai de frente a isso. Qual foi a conduta do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, Jesus questionou o que eles estavam ouvindo. O que você está ouvindo? O que você está detendo-se a ouvir? O que você ouve, meu amado, minha amada, entra no seu coração. E aquilo vai tomando lugar no seu coração. Em segundo lugar, qual é a sua expectativa? Talvez você tenha expectativas e creia que Deus vai agir exatamente conforme você esperava. Jesus escuta tudo aquilo, inclusive a lamuriação deles, a murmuração deles. E Jesus
entra de frente nessa história. Em primeiro lugar, você não tem que dar ouvidos àquilo que você escuta. Em segundo lugar, as suas expectativas são muito inferiores àquilo que Deus pode fazer. Em terceiro lugar, você não pode entrar na presença do Senhor murmurando. Porque se você murmurar, sabe o que você vai levar para o Senhor? Aquilo que foi o teu desapontamento. Jesus corrige a rota. Jesus corrigiu a rota. E foi exatamente o que ele fez. Nós vamos ver o que ele falou. Pega a Escritura. Pega a Escritura, pega a verdade vai te libertar, vai libertar qualquer um de nós. E Jesus começou a falar dos profetas e tudo aquilo que iria acontecer. E é muito interessante, presta atenção nisso. Eles foram comer com Cristo Jesus. Jesus o quê? Estava com eles, amados. E, no entanto, quando Jesus deu graças e partiu o pão, não reconheceram a Cristo Jesus. Sabe quando eles foram reconhecer? Quando eles comeram o pão. Amados, o pão aqui significa verdade. Aqui significa verdade. Nós só vamos estar dentro da rota do Senhor quando nós comermos da verdade da palavra de Deus. Se nós o quê? Comermos outro tipo de comida, daquilo que nós ouvimos ou daquilo que está no nosso coração, mas que não foi o que Deus disse e o que é a verdade absoluta, amados, a rota vai ter que ser corrigida. A rota vai ter que ser corrigida. Jesus está aí para corrigir a rota, mas você tem que comer o pão. Pense nisso hoje e que o Senhor te abençoe.